Olá, meus amigos, meus irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos para falarmos da palavra do Senhor. Então eu gostaria de deixar aqui a pergunta de número 6, relativa à nossa segunda parte do nosso estudo sobre os sofrimentos de Cristo. Ele fala assim: que súplica de Jesus mostra que a redenção de um mundo perdido oscilava na balança naquela terrível hora. Em Mateus 26:39 nós encontramos a resposta. Diz assim: adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto e orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. A gente pode tirar aqui um ensinamento muito profundo dessa palavra do Senhor Jesus, nesse momento em que a gente vê que ele estava em oração constante, oração intermitente com relação à sua passagem sobre a face da terra naqueles momentos tão cruéis. Mas em momento algum ele pede para que seja feita a sua vontade, mas sim a vontade do Pai. Então, muitas das vezes nós passamos por lutas, por tribulações, passamos por coisas que às vezes nós não entendemos do que pode ser que está acontecendo conosco, mas a gente sempre tem que procurar pedir a Deus que seja feita a vontade dele em nossas vidas, a vontade dele nas nossas decisões, a vontade dele nas nossas resoluções, sempre buscando a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é infalível, a vontade de Deus é a mais correta, é a mais certa que nós podemos ter. Então ele fala assim: a que ponto chegou a sua agonia de alma? Na pergunta de número 7, está lá em Lucas 22:44. Fala assim: estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Então aqui a gente vê que o Senhor Jesus, ele estava no momento de oração intermitente, ele estava no momento de oração intensa, e isso é que ele pede para cada um de nós, que nós venhamos a ter as nossas orações de uma forma intensa, que nós possamos orar sem cessar, clamarmos, buscarmos a Deus o tempo todo, em todo lugar. Ainda que tenhamos que chorar, que choremos aos pés de Jesus, choremos aos pés do Senhor, porque Ele há de nos dar vida, Ele há de renovar o nosso amanhã. Ainda que a tristeza, o choro venha pela noite, pela manhã virá a bonança. É assim que é a nossa vida. É uma vida em constante oração ao Senhor Jesus. Se Ele se sentiu agoniado e orou intensamente, imagine nós o que temos que fazer para vencermos toda agonia, toda essa pressão, essa depressão que o mundo vive hoje, é uma coisa terrível. Nós temos que estar em oração constante para que não venhamos a cair nessa cilada de Satanás, mas sejamos vencedores em Cristo Jesus. Aí ele fala assim: o que aconteceu depois de haver feito 3 vezes essa notável oração? A pergunta de número 8. A resposta está lá em Lucas 22:47. Falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente dele, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem. Um ensinamento que a gente pode tirar aqui também é que nós devemos ter muito cuidado com as pessoas com as quais nós lidamos, com as pessoas as quais estão ao nosso lado, ao nosso derredor, porque muitas das vezes eles são um Judas e com as suas armadilhas de boa intenção, eles acabam nos tirando da presença de Deus. Então que nós tenhamos essa convicção em nossas vidas, temos essa convicção em nosso coração, que multidão não quer dizer coisa muito boa, mas quando a gente está a sós com Jesus, a sós com o nosso Deus, aí sim nós podemos tirar proveito de grandes coisas, porque tem muitos Judas nos traindo aí com um beijo na face. Então tenhamos cuidado com aquilo que falamos, com aquilo que nós levamos às outras pessoas. Leve para Jesus, não leve para o seu vizinho, não leve para o seu amigo, não leve para outra pessoa que senão Jesus. Ele vai te trazer a resposta, ele vai te dar a tranquilidade e a harmonia para você resolver todos os seus problemas. Aí ele fala assim: a que lugar Jesus foi levado? Lucas 22:54. Então, prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. A gente vê que Pedro pagou um preço muito alto em seguir Jesus de longe. Então, que nós não venhamos fazer essa mesma coisa. Se nós temos que servir a Jesus, vamos servir a Jesus
de lado a lado, de mãos dadas, firmes nas promessas que Ele tem para com cada um de nós, seguros de que o estudo da palavra de Deus há de nos confortar, ainda que nos leve para qualquer lugar do mundo. Mas o melhor lugar do mundo é estar aos pés do Senhor, é estar junto dEle, estar abraçado com Ele, firmado com Ele, na fé de um vencedor, porque só assim nós vamos conseguir trilhar esse caminho até a nossa salvação. Na pergunta de número 10, ele fala assim: como Pedro o negou enquanto se achava em casa do sumo sacerdote? Diz assim a palavra do Senhor: e tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele a falar, o galo cantou. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Lucas 22, versículos de 59 a 61. Então a gente já via, quando aconteceu esse episódio de Pedro negar Jesus pela terceira vez, Jesus já havia falado com ele que isso iria acontecer. Quando você pega sua Bíblia e lê lá em Lucas 22, 31 a 34, você vai ver que Jesus falou que estava orando por Pedro, para que Pedro se fortalecesse, para que Pedro fosse um exemplo, para que Pedro ganhasse almas para o reino de Deus. E Pedro, ao conversar com Jesus, Jesus respondeu para ele que realmente ele iria falhar, ele iria pecar, o galo iria cantar e ele 3 vezes iria negar o nosso mestre. Então foi isso que aconteceu. Antes mesmo de tudo que acontecer na sua vida, antes mesmo das coisas piores virem sobre você, não se esqueça, você tem um Deus maravilhoso. Ele está com o olhar fixado em você, ele está com o olhar voltado para você. Ele tem a solução para a sua vida, ele tem a solução para os seus problemas, ele tem a solução para os seus dilemas. Na pergunta de número 11 diz assim: a quais insultos Cristo foi submetido na casa do sumo sacerdote? A resposta está em Lucas 22, 63 a 64. Diz assim: os que detinham Jesus zombavam, davam-lhe pancadas e, vedando-lhe os olhos, diziam: profetiza-nos, quem é o que te bateu? Então, muitas das vezes, quando você está na luta, você está na batalha, na guerra, você tem que estar sempre preparado para as coisas que podem acontecer ao seu lado, as circunstâncias que podem vir. Muitas das vezes o diabo vai querer te bater, te jogar no chão, te pisar, te humilhar, mas não dê lugar a Satanás. Procure sempre colocar Jesus como primícia de sua vida e deixar Deus agir, porque Deus tem o melhor para cada um de nós. Então a gente vê que Jesus é um verdadeiro ensinamento para nós. E se você quer esse ensinamento, você quer viver essa vida que Jesus está te mostrando, que quando você está firme com Deus, os sofrimentos que você passa, Deus tem a resposta, Deus tem a paz, Deus tem a tranquilidade, Ele tem a unção, Ele tem um unguento santo para passar sobre você e te proteger, te guardar e livrar desse sofrimento ambíguo. Não deixe, meu irmão, não deixe Satanás te humilhar, não deixe Satanás te pisar. Volte-se para Jesus, entregue a sua vida nas mãos de Deus, caminhe lado a lado com o Senhor. Faça aquilo que Deus tem para fazer na sua vida e não o que você quer fazer. Consulte a Deus antes de toda e qualquer decisão da sua vida e que Deus possa te abençoar ricamente, em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer a nossa oração? Senhor, mais uma vez nós estamos aqui para dizer que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é excelso, que o Senhor é um Deus bondoso e é um Deus guardião. Muito obrigado. Nós oramos e agradecidos somos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez eu peço a você, para você dar o seu like, compartilhar, se inscrever nesse canal, divulgar esse canal, para que nós possamos ganhar almas para o reino do Senhor. Muito obrigado. Que Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus.